Sejam bem-vindos a mais um programa falando de finanças, um programa planejado para ajudar a sua família na administração financeira familiar. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui com o nosso querido amigo e irmão André Devay. Seja bem-vindo, irmão André. Muito obrigado, irmão Fábio. Muito obrigado a você, querido ouvinte, querido participante desse programa falando de finanças. E parabéns por ter escolhido estar aqui conosco e aprender a lidar com o patrimônio da sua família, com o patrimônio da sua casa. Maravilha. E para a gente iniciar o programa, eu quero convidar você para refletir conosco no livro de Salmos, capítulo 37 e o verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Com base neste verso, quero convidar você, se você puder dobrar os vossos joelhos ou fechar os seus olhos, nós vamos dirigir a Deus uma oração. Peço para que o irmão André dirija a Deus a oração neste momento. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós estamos ajoelhados, prostrados diante da Tua presença, para lhe agradecer, Senhor, pelas bênçãos, pela vida, pela paz e pela proteção que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado pela oportunidade de participarmos deste programa. Muito obrigado por podermos transmitir aqui a Tua palavra e podermos contar um pouquinho do que o Senhor tem feito por cada um de nós e como o Senhor também se propõe a operar na vida de cada um dos nossos queridos amigos, nossos queridos irmãos que nos estão acompanhando neste momento. Por favor, Senhor, vem enviar o Teu Santo Espírito a iluminar as nossas mentes e nos fazer compreender a Tua vontade com relação também a esta parte tão importante da nossa vida, que é a nossa vida profissional. Fica conosco, perdoa nossos pecados, dá-nos a Tua paz e a Tua proteção. Nós suplicamos e agradecemos tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhas. Nós vamos para um breve intervalo, vamos ouvir um louvor e já nós voltamos com a história de sucesso de hoje. Demonstraste teu amor sem fim, as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, pelo que fez por mim, o seu sangue lavou. Seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Quero entregar meu ser para adorar-te, ó Senhor. Quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. O seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do nosso querido irmão, amigo, irmão André Devay. Irmão André, conta pra gente um pouquinho. O irmão é casado, tem filhos, quantos filhos tem, está morando onde? Muito bem. Eu sou não apenas casado, Fábio, mas muito bem casado. Oh, bênção, maravilha. Muito bem casado. Tenho 25 anos de muita felicidade ao lado da minha esposa, irmã Sara Devay. Tenho 2 filhos, o André e a Andressa. E o André tem 23, a Andressa tem 20. E moro em Sorocaba. Aliás, eu costumo dizer que a minha família mora em Sorocaba. Eu passo por lá de vez em quando, né? O irmão visita. Geral, a gente tá por aí atendendo um lugar, atendendo outro, mas o nosso ponto de apoio é em Sorocaba. O quartel-general é ali. O quartel-general está ali, é o melhor lugar do mundo, né? Maravilha, maravilha. Irmão André, conta pra gente um pouquinho como que o irmão iniciou a questão de trabalho. Não digo trabalho remunerado, trabalho registrado. Certo. Alguma atividade que o irmão iniciou quando criança, quando adolescente, quando jovem. Conta pra gente como é que foi esse início. É interessante que eu tive duas coisas diferentes que marcaram minha infância e minha adolescência. Meu pai era um pequeno empresário relojoeiro. Meu pai era relojoeiro e ele ensinou a profissão a todos os filhos. E eu, na minha cabeça, eu tinha desejo de comportar. Eu queria comportar, queria trabalhar na obra e não queria, mas todos os filhos começavam assim. O filho ia levar a marmita para o pai almoçar e ficava na parte da tarde trabalhando com ele. Para já pegando... Para já ir aprendendo a lidar, aprendendo a trabalhar, um pouco de empreendedorismo, a própria profissão em si. E assim foi com o meu irmão mais velho, foi com o segundo, foi com o terceiro e foi comigo. Então eu estudava pela manhã, chegava da escola, almoçava, levava o almoço para o meu pai, ficava ali com ele e ali aprendendo. Nesse então... ainda não existia essa restrição para crianças, para adolescentes trabalharem, né? E aí eu podia trabalhar. E ali eu ia aprendendo. E cada dia meu pai dava um pouquinho do dinheirinho que eu ganhava ali para eu poder me pegar motivar gosto, ao trabalho, pegar gosto no trabalho. E dessa maneira foi até, acho que com 10 anos eu comecei a fazer isso. Aos 12... eu tive a oportunidade, eu consegui convencer meu pai a deixar eu comportar. Puxa. E aí eu participei de um curso de comportagem, me ensinaram a fazer oferta, e eu fui para o campo comportar, que era o sonho da minha vida, era o que eu queria. E era bem interessante, Fábio, que eu chegava na casa, batia palma, vinha um menino me atender e... Ô mãe, tem um menino de gravata chamando a senhora aqui. E aquilo era uma beleza, porque a mãe vinha, que bonitinho, o menininho trabalhando e comprava o livro. Sabe? Então deu muito sucesso. Então foi muito bom. Comportei aí até os 13, 14 anos. Aí meu pai, não, filho, você tem que aprender uma profissão. Tem que aprender uma profissão. E aí devido a isso eu voltei à relojoaria. Fiquei lá até os 15. Quando, infelizmente, eu perdi meu pai. E aí, quando eu perdi meu pai, aí eu já tinha minha relojoaria montada, já tinha... a minha pequena empresa estava montada. Mas não era o que eu queria. Eu queria comportar. Quando eu perdi meu pai, eu passei a relojoaria para frente e fui comportar. É mesmo? E aí começamos o trabalho da comportagem, que foi uma bênção. Agora, irmão André, pegando um pouquinho essa parte que o irmão trouxe de empreendedor... Quais foram, assim, as dificuldades que o irmão sentiu quando o irmão montou essa relojoaria? Como que foi essa questão? Foi fácil? Porque nós estamos falando de um programa falando de finanças, né? Certo. E tem pessoas que querem ser empreendedores, mas tem pessoas que pensam assim. Por exemplo, eu olho o irmão André hoje, imagina que o irmão André tem uma grande relojoaria, só que eu quero... participar do empreendedor na condição que o irmão está hoje, não que o irmão passou antes. Exatamente, como começou, né? Exatamente. Então, o que o irmão traz para a gente, pela experiência que o irmão teve, que montou, principalmente porque houve essa questão da referência do pai, que era muito forte, né? A gente percebe dentro da sua educação, da sua visão, da sua referência como criança ou como adolescente. E aí chega essa questão dessa separação, né? Dentro desse mundo que nós vivemos.
E como que foi? Conta um pouquinho pra gente desse desafio do irmão encarar essa proposta de criar algo, permanecer sozinho, no caso, e montar algo assim. Então, Fábio, isso é uma coisa muito interessante que eu vejo a mão de Deus mais uma vez. Eu tinha uma coisa quando criança. Eu não gostava de pedir dinheiro para o meu pai. Ah, é? Eu não gostava. Eu queria ganhar o meu dinheiro, eu queria ter o meu dinheiro. E para eu ter o meu dinheiro, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Então, o que acontece? Meu pai tinha uma relojoaria pequena e ele montou uma outra relojoaria. Nesse, então, ele montou uma banca de relojoeiro dentro de um bar. Era um lugar muito movimentado no centro de Taguatinga, em Brasília. Muito movimento, mas tinha tudo ali. E ali ele me ensinava. E o que eu não conseguia fazer, eu pegava o serviço, preparava, e daí ele ia fazer, e ele ia, ou ele, ou meu irmão, o segundo mais velho, que é o Pedro, e, ou ele fazia, ou meu irmão fazia, me ensinando, ó, isso você faz assim, assim. Mas eu confesso que, na verdade, eu não queria aprender, porque eu queria comportar. Né? Mas foi interessante que eu comecei a ganhar dinheiro, a coisa começou a ficar boa. No começo foi muito bom, porque meu pai me ajudou a montar. Meu pai me deu o suporte para começar. Me deu o suporte para aprender como atender o pessoal. Te preparou, né? Me preparou para isso. E eu não entendia muito bem ainda da parte mecânica da coisa, que eles estavam me ensinando, mas eu procurava ganhar no atendimento. Procurava tratar cada cliente com muito carinho, com muita atenção. Procurava fazer o melhor por ele e tal. E com isso o pessoal foi pegando simpatia. Né? E tem uma coisa que eu acho que é bem legal de falar aqui. Quando eu estava começando a caminhar sozinho, que meu pai foi deixando. Ele ia me orientando, mas ele queria ver eu me virar. E eu tinha ali algumas pulseiras de relógio, para trocar pulseiras de relógio e tal, e eram poucas. E um colega de trabalho, a pessoa tinha... Do meu lado, ele tinha um chaveiro. Ele fazia chaves e tal. Ele falou assim, ele me chamava de Dedé. Falou, Dedé, é o seguinte, você tem muita pouca mercadoria aí. Enche isso aqui de pulseira, de coisa. Você vai ver como você vai vender muito. Falei, Paulinho, mas será? Não, fácil. Eu falei, eu vou atender ele, mas para ele ficar contente. Para não dizer que eu não desprezei. Que desprezei. Aí eu enchi de pulseiras assim. Fábio, interessante, as minhas vendas aumentaram muito. Cresceu muito, muito, muito mesmo. E aí a coisa, eu percebi, não, tem que estar surtido, tem que ter muita variedade, tem que ter bastante coisa. E aí eu mantinha sempre assim, e graças a Deus sempre tinha sucesso. Uma dificuldade que eu tinha muito grande, que eu tive até o dia que eu tomei uma posição. Às vezes acontecia na sexta-feira, de eu abrir a banca, meu alvo era funcionar até as 2h da tarde. Aí eu ia para casa, me preparar para o sábado, né? E às vezes, 2 ou 3 sextas-feiras, eu não ganhei nada durante a manhã. Chegou a hora de ir embora, eu não tinha dinheiro. Eu estou fechando a banca, chegava alguém, troca essa pulseira, faz isso, faz aquilo, e acabava que demorava. E 1 ou 2 vezes eu quase me atrasei para sexta-feira. Aí eu fiz um propósito no meu coração. Eu falei, olha, quer eu tenha dinheiro, quer eu não tenha, sexta-feira, 2h eu fecho. E na primeira sexta-feira que eu fiz esse propósito, eu não era nem membro da igreja ainda, eu era menino de tudo. Na primeira sexta-feira que eu fiz esse propósito, quando foi aí umas 11h30, quase meio-dia, eu atendi o primeiro cliente. E o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e foi assim. E quando deu 2h, eu estava fechando, encostaram algumas pessoas e falaram, olha, me perdoe, mas eu não posso atender você. Eu tenho um compromisso urgente agora que tá, e foi embora. E assim foi até o final. E graças a Deus, não me fez falta reduzir o horário para poder honrar ao Senhor com o dia do sábado. E um outro detalhe que foi essencial também aqui nesse processo, foi a questão de separar o que era do Senhor. A cada dia, a gente separava aquilo que era do Senhor. Isso aqui é do Senhor, isso não é meu. E aí, Deus abençoou
grandemente. Maravilha, interessante. O irmão trouxe alguns pontos, né, que são relevantes e bem importantes. É por isso que a gente faz questão de ter esse programa, ter dentro desse bloco experiências como a que o irmão está trazendo para a gente, né? Porque o irmão foi firme no propósito que o irmão tinha, mesmo não sendo ainda membro da igreja a qual hoje nós estamos aqui, inclusive já falamos que este programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, mesmo o irmão não sendo membro, mas estava conhecendo a palavra, estava tendo conhecimento do Evangelho e já tomou uma decisão ao lado de Deus. E Deus abençoou. Deus abençoou. E Deus outro abençoou. detalhe importante, irmão, é que assim, o empreendedor, ele precisa ter ouvidos atentos. Para ele ter sucesso, ele precisa contar com a experiência de outros. E o irmão é uma pessoa que estava do lado ali, né, que deu uma ideia Era assim muito simples. amigo, era adulto, ele tinha o seu comércio. Eu falei, ele tem experiência, meu amigo, eu não vou deixar ele triste e vou experimentar. Tá vendo? E foi ponto de sucesso. Então, eu acho que é interessante isso, né? Porque as pessoas que querem empreender, que querem buscar, às vezes têm uma visão muito fechada, né? Eu quero fazer isso, mas não pede opiniões, né? E não pede, assim, ajuda para aqueles que são mais experientes, porque eles já sabem o caminho, né? Às vezes já sabe que tropeçou em alguns pontos que você pode evitar, concorda, irmão? Exatamente. Exatamente. Então, na questão do empreendedorismo, eu quero falar para você que está nos ouvindo, é muito importante você procurar compreender o que os outros da mesma área que você quer ir já fizeram. Como é que eles fizeram? Uhum. Porque você pode até descobrir sozinho, mas vai quebrar bem mais a cabeça, né, Fábio? Vai dar mais pancada, vai ser mais difícil. Agora, se você vai a alguém de sucesso, por exemplo, no meu caso, eu era um relojoeiro, eu tinha o exemplo do meu pai, eu tinha o exemplo do meu irmão, e eu me espelhava neles. O que deu certo neles, eu ia fazer, né? Você quer fazer uma empresa? Procure uma pessoa que já está na área, conversa com ele, peça para ele alguma orientação, e quando vem uma orientação que não vai te atrapalhar, experimente, experimente. E no meu caso, a orientação do meu amigo, ele se chamava Paulinho, foi excelente, me ajudou muito mesmo. E aí a gente vê a importância do irmão ter ouvido, né? Exatamente. Quer dizer, se o irmão poderia ter ficado naquela situação, não teria progredido, né? Mas um detalhe simples que acabou alavancando. Fez muita diferença. Maravilha. Irmão, e aí depois aconteceu a questão do seu pai e tudo, o irmão falou que vendeu a relojoaria e aí partiu para a colportagem. Nessa situação, o irmão já estava casado ou não? Não. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Tá. Já era adolescente. Então eu era relojoeiro, eu fui relojoeiro dos 13 até 14, quase 15. E aí meu pai faleceu quando eu estava por completar 15 anos. E aí depois disso, eu passei... Na verdade, eu não vendia relojoaria, eu passei ela para o meu irmão. Meu irmão, esse sim, já era casado, ele teve que sair do ponto dele, eu passei para ele a relojoaria. E porque assim como o meu pai me ajudou a montar o meu ponto, eu falei, não, eu vou manter o negócio em família. E passei para o meu irmão. E, na verdade, meu irmão já me pagou isso 50 vezes com ajuda, com apoio. Quando eu precisava ir para a escola missionária, esse irmão me bancou para ir. Depois eu fui, comportei e devolvi tudo para ele. Então, assim, foi uma coisa bem família e foi muito especial. Mas aí eu fui comportar. Aí sim, aí eu estava no meu mundo. Aí chegou no sonho. Era o sonho, exatamente. O sonho de vida, o sonho de trabalho. Sempre foi comportar, pregar, ajudar as pessoas com a mensagem. Sempre foi isso aí. E eu comecei a comportar. Aí, Fábio, tem uma coisa que eu acho que é interessante aqui. Lembra que eu falei de conversar com as pessoas? Sim. Nessa época, Brasília tinha muitos bons comportores. E eu comportei uma semana com um, uma semana com outro, com os melhores, sem vender nada. Eu só os acompanhava e via como eles vendiam. E ficava olhando. Aí foram pelo menos uns 3 ou 4 colegas que eu fiz isso. Foi quase um mês que eu não vendi. Eu acompanhei. Só estagiando. Só estagiando. Esse é o ponto. Esse é o ponto. No momento seguinte, quando eu comecei a vender, eu estava no nível deles. Nossa. Eu vendia tanto quanto eles. Graças a Deus, sempre foi muito bom. Por quê?
exatamente pelo que você falou. Eu fui estagiar com eles. Aí vem o ponto. Você pode ser um colportor, você pode ser um relojoeiro, você pode ser o que for. Mas você não pode ser um qualquer, você tem que ser o melhor. Procure se preparar. Procure se estagiar. O pessoal fala assim, mas colportagem e tal. Não, colportagem é um trabalho de Deus, além da obra que pode ser feita, é extremamente rentável. Então, por que não fazer um estágio? Para mim, valeu a pena. Fazer um teste, pelo menos. Para mim, valeu a pena. Eu fiz o teste, fiz o estágio, aprendi com esses irmãos e depois eu pude ajudar outras pessoas e tal. E na minha vida inteira eu levei isso aí. Então, foi muito bom isso aí. Assim como eu recebi o conselho do Paulinho na relojoaria, agora eu fui receber o conselho dos colportores experientes e me preparar para fazer o meu trabalho. E é interessante, né, irmão? Porque na vida ninguém nasce sabendo. Exatamente. E nós precisamos compartilhar do conhecimento. Exatamente. O irmão trouxe um ponto que, para mim, é um desafio na questão, em tudo na minha vida. Irmão, para mim, Jesus foi excepcional. Ele superou a normalidade, mas ele usou da humildade. Exato. Né? Exatamente. Então, nós, independente de qualquer igreja, de placa de igreja, mas quando você aceita Cristo, nós queremos ser denominados como cristãos. Não é assim? Sem dúvida. Aí eu fico pensando assim, e qual é o modelo que eu estou seguindo? Eu preciso seguir o modelo daquilo que eu quero ser, que é Cristo. Sem dúvida. Né? E se Cristo foi excepcional, no sentido assim, dele superar desafios, dele ouvir desaforos e passar por cima daquilo, dele ver, às vezes, para o homem ele ser um derrotado, mas para Deus ele era um vitorioso. Então tudo isso se torna ele, pelo menos na minha visão, não sei se o irmão compartilha da mesma ideia, de que ele foi uma pessoa excepcional. Né? Ele superou qualquer limite. Sempre acima dos padrões. Não é? Sempre, sempre. Porque é interessante, nos padrões humanos, você usou o termo assim, para o homem parecia ser um derrotado, né? Mas é impressionante, se eu perguntar para você o nome do sumo sacerdote, o nome do governador romano e tal, você não vai saber dizer para mim. A gente tem uma ideia de um, de outro, mas da liderança não sabe. Mas o nome Jesus, todos nós conhecemos. O nome Jesus é um nome que estimula milhões de pessoas em todos os tempos. E que só esse nome já traz uma referência em si. Então, essa vida de humildade, essa vida de respeito, essa vida de fazer o melhor possível, fez dele o maior homem, Deus, né? Ele nunca deixou de ser Deus, mas aqui ele se fez homem, então foi o maior homem de todos os tempos. Por mais que a sua divindade estava escondida dentro de si, ele viveu como homem e foi o maior líder de todos os tempos. Foi o maior empreendedor, o maior médico, o maior assistente social, o maior profissional, o maior tudo. Irmão, É impressionante. Assim, é uma coisa Quando que... nós pensamos em Jesus, nós pensamos numa referência em qualquer segmento. Em qualquer segmento, ele é uma referência. Maravilha. E é isso que a gente quer compartilhar, né, com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, essa referência, né, irmão? Essa essência que nós precisamos, né? A gente compartilha aqui no programa que a maior riqueza que nós temos é a vida eterna. Né? Os bens deste mundo vão passar, os bens deste mundo vão ficar aqui, mas a vida eterna, não. É uma certeza que nós temos, né? E a gente está na nossa mão, né? Jesus Cristo disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Evangelho de João 14, 1-3. Mas eu acho lindo pensar que ele está preparando uma mansão para nós e nós vamos chegar lá com o material que nós mandamos daqui para lá. Sim. E qual é esse material? É o nosso amor, é o nosso carinho, é a nossa abnegação, é o nosso cuidado por aquele que tem uma necessidade, é a nossa dedicação em fazer o melhor possível, é a nossa dedicação em procurar ser parecido com ele, né? Que as pessoas possam ver Jesus através de nossas vidas. Então,
o nosso corpo, a nossa vida, tudo isso vai acabar aqui. O nosso caráter não. O nosso caráter, esse nós vamos levar pela eternidade. E só irá para a eternidade quem tiver um caráter parecido com Jesus. E aí a gente pensa no seguinte, eu disse aqui que Jesus foi referência em tudo. Quando nós chegarmos a ter um caráter semelhante ao dele, nós também poderemos ser referência. Veja que coisa maravilhosa. E sabe, irmão, eu fico pensando assim, qual o propósito da nossa existência, né? Exato. E aí eu cheguei a uma conclusão, um pensamento meu, eu pensei assim, nós não estamos aqui por acaso. E Jesus não veio por acaso. Ele veio com propósito. Com propósito. Né? E ele deixou uma marca, e uma marca profunda, uma marca de amor. E aí eu faço uma pergunta, inclusive eu quero chamar a atenção de você que nos assiste, você que nos ouve. Qual é a marca que você está deixando agora na sua família, na sua sociedade, no seu trabalho, na sua escola? Eu sempre penso nisso, Fábio. Quando chegar o momento em que nós tenhamos que deixar este mundo, o que foi que nós deixamos? Como é que as pessoas vão se lembrar de nós? Olha, esse irmão, essa pessoa, esse vizinho, esse amigo, ele era uma pessoa sensacional. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, ele me ensinou isso, ele me ensinou. Ou não fez falta, não fez diferença. Né? É muito sério isso aí. É muito sério. E não só quando vamos partir, mas hoje, o que você representa para as pessoas que te cercam. E que você pode fazer a diferença, né, irmão? Então, é muito sério, querido amigo, nós pensarmos nisso. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E o Senhor nos dá sabedoria, nos dá graça para que possamos fazer a diferença. Maravilha. Irmão André, voltando um pouquinho para a sua história agora, você, quanto tempo, irmão, ficou como colportor mesmo, atuante? Tá. Eu quero só aproveitar aqui, Fábio, talvez o pessoal não saiba, tem alguém que não saiba o que é colportor, né? Sim. Nós somos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. Nós cuidamos muito da saúde, entendemos que cuidar do corpo é uma parte da nossa vida religiosa também, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e cremos e praticamos a medicina natural. E a colportagem é levar as pessoas que não conhecem os princípios de saúde esse conhecimento através de livros, né? A gente faz palestras, orientações, vai de casa em casa, vendendo livros de medicina natural e ensinando as pessoas como usar os tratamentos através desses livros. Isso é colportagem. De repente alguém que não sabe. Bem, eu comecei a colportar aí por volta de 15 anos, e aí com a colportagem eu mantinha minha mãe, meu irmão caçula, que ficou aí com 5 anos. Nós temos uma diferença de 9 para 10 anos. E foi uma grande bênção. Colportei até os 23 anos, quando comecei a trabalhar na obra. Porém, quando eu comecei a trabalhar na obra, toda vez que tinha uma oportunidade, mutirão, ou uma licença, alguma coisa, a gente ia colportar. Tava no sangue. Tá no sangue. É o sonho, né? É o sonho. A última experiência foi no ano passado. O ano passado, nós estamos aí trabalhando para o barco das missões, em Amazonas. Não vou falar sobre ele, que isso é coisa para outro programa. Opa, beleza. Segura aí, irmão. Segura aí. Mas eu queria conhecer a realidade do povo ribeirinho. Conversei com o Mário, vamos fazer uma experiência? Vamos. Passamos um mês em uma cidade chamada Barcelos, no interior do Amazonas. Não é muito longe, não. De Manaus para lá, 2 dias e 1 noite de barco. Apenas. Nossa. Dentro de barco, a viagem o tempo todo. Um lugar maravilhoso, no meio da floresta amazônica, no meio do rio Amazonas, assim. Foi uma experiência maravilhosa. E deu para desenferrujar e matar a saudade da colportagem. É mesmo? Então, foi muito bom. Então, assim, eu costumo dizer, eu colportei diretamente 8 anos, mas quando me perguntavam, olha, eu sou obreiro e sou colportor. Porque, havendo alguma necessidade, eu voltaria a colportar. Nesse período, Fábio, teve uma coisa bem legal. Quando eu completei 18 anos, eu fui me apresentar ao Exército, né? E aí eu expliquei que eu não podia servir. Olha, eu não posso servir
porque eu sou arrimo de família, eu tenho que cuidar da minha mãe, que é viúva, tenho meu irmão menor, e eu mantenho a casa. Aí o major me perguntou, e quanto que você ganha? Aí eu falei para ele o que eu ganhava na colportagem, que era um excelente salário. Ele me olhou assim, me olhou de cima e embaixo, falou, tu pode provar isso? Nossa. Eu posso. Fui até a associação, e aliás a associação ficava numa outra cidade, eu fui à União, que era no Distrito Federal, conversei com o diretor de colportagem da União, e ele me fez uma declaração de renda com o que eu ganhava naquele então. E aí eu cheguei e entreguei para o major a declaração. Daí ele olhou assim e falou, quem ganha isso aqui não pode ficar um ano perdido aqui dentro, não. A gente vai ajudar você. Poxa vida. E aí quando chegou o dia da apresentação, veio um generalzinho assim, de 1,5 m, mas era bravo, era difícil. E aí ele falou assim, se cuida da mãe, tem responsabilidade. Se ganha bem, tem capacidade. É disso que o Exército precisa. Eu falei, ai. Mas o major tinha comprado a briga, né? Aí o major veio, me entregou a declaração e falou, meu filho, vá cuidar da sua mãe. Tem outras pessoas, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheirinho, vai cuidar da sua mãe. Tem outras pessoas que podem estar aqui no seu lugar, mas no seu lugar agora é só você. E eu agradeci a Deus, saí mais uma vez, Deus atuou para cuidar da gente ali. Então, é uma coisa especial, uma coisa maravilhosa, em que a gente vê o cuidado de Deus, não apenas no trabalho que a gente pode fazer, como também a gente vê o cuidado de Deus atendendo às nossas necessidades. As necessidades financeiras e também as necessidades espirituais e as necessidades sociais. O Senhor não deixa faltar, desde que nós trabalhemos com afinco, dando o nosso melhor. E interessante, irmão, quanto tempo o irmão ficou como obreiro? E depois recebeu alguma... Hoje, qual é a função do irmão? Quer dizer, segura um pouquinho, se mudou a função, então conta a primeira fase de transição de obreiro. Certo. Então foi assim, fui para a escola missionária, na escola missionária continuei colportando para me manter, né? Aí, no último semestre, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Clínica Oasis. E eu queria fazer uma experiência para aprender um pouco mais do naturismo. E aí, eu fui trabalhar como enfermeiro noturno da Clínica Oasis. Então, eu trabalhava à noite como enfermeiro, pela manhã fazia escola missionária e à tarde eu ia colportar. Nossa, 24 horas. É porque nessa função era 12 por 24, então dia sim, dia tinha não. Tempo. E eu já tinha pedido a Sara em casamento, então eu tinha que arrumar dinheiro, tinha que fazer aí tinha que esforço. trabalhar triplicado. E graças a Deus foi muito bom. Então, quando terminou a turma da escola, no ano de 96, eu fui chamado para a obra bíblica. E aí fomos trabalhar no Mato Grosso do Sul, como obreiro ali. E aí fiquei na obra bíblica diretamente durante por volta de 8 anos, obra bíblica. Aí fomos chamados para ser departamental da associação, jovens, obra missionária e assistência social. Isso na Pasca. Aí na Pasca ficamos 5 anos nessas funções, depois como secretário, e da Pasca fomos chamados para a União. Aí como diretor de jovens e missionário da União. Jovens, missionários, escola sabatina e rádio. Foi nesse período até que começamos, junto com o irmão Auro, com o irmão Daniel, o programa Saúde Total em Mogi. Fizemos algumas vinhetas, eles começaram, a gente deu apoio, fizemos algumas vinhetas, algumas coisas, e aí ali nesse período começou. E aí estive na União, na frente desse departamento, por 3 anos, e Deus tinha um outro plano, que era o plano do departamento social. Aí entramos no departamento social, foram 9 anos como diretor de assistência social, primeiro da União Brasileira e ASPA, depois da União Sul e ASPA, porque o trabalho cresceu, não dava mais para continuar fazendo a mesma coisa. Entendi. Aí dividimos, a União Norte ficou um representante lá,
e nós respondíamos pela União Sul e ASPA. E no último triênio, então, só a União Sul. E a ASPA tinha o seu representante ali. E após isso, tivemos o privilégio de sermos chamados para servir ao Senhor a nível mundial, que foi na Conferência Geral. E aí já estamos aí há 6 anos trabalhando a nível mundial, cuidando do Departamento de Assistência Social e Mordomia da nossa igreja. Então, para você que está nos assistindo, eu não falei nada, eu estou coçando a língua aqui, mas eu fiquei segurando, porque o irmão André, ele é pastor, tá? Ele foi chamado para o ministério, e hoje ele é o nosso representante mundial de assistência social e mordomia da nossa igreja. Então, todas as necessidades do mundo, né, em questão de assistência social e mordomia, está sobre a responsabilidade dele aqui. Num outro programa, nós vamos trazê-lo aqui para ele falar um pouquinho, abrir um pouquinho mais sobre as dificuldades, sobre os desafios que ele tem à frente desse trabalho. Nós sabemos que o trabalho é de Deus, nós somos instrumentos, né, irmão? Dificuldades, desafios e bênçãos. E bênção. Aí vai fechar, né? E contar as bênçãos. Olha, eu já estou esperando, viu? Eu não quero ficar ansioso, não, mas eu já estou esperando uma oportunidade que nós vamos ter do irmão André vir aqui para ele contar as muitas experiências, os muitos desafios que ele tem vivenciado e tem visto a mão de Deus atuando aí. Irmão André, para a gente finalizar o programa, eu quero fazer 3 perguntas e o irmão sintetiza a resposta, tá? Okay. Mas fica à vontade. O que é dinheiro para o André? Dinheiro é um recurso que Deus coloca em minhas mãos para servi-lo. Amém. E família? Família é um presente que Deus me deu para a minha felicidade, mas também para servi-lo. Amém. E Jesus, irmão? Jesus é tudo. Jesus é esperança, Jesus é motivação, mas, acima de tudo, Jesus é o meu salvador pessoal. Amém, maravilha. Irmão André, seu agradecimento final. Muito bem, eu agradeço muito a você, querido amigo, que nos acompanhou. Muito obrigado, Fábio, também pelo convite. E muito obrigado a esses colportores que me ensinaram a colportar, ao Paulinho, que me deu as dicas de empreendedorismo, né? Meu pai não pode ouvir mais, mas eu tenho um carinho, uma alegria muito grande de lembrar nele. A minha mãe, que sempre motivou, sempre esteve ao lado, que também não está mais comigo, mas a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra foram assim pontes para a vida de bênçãos que a gente tem dito. E a minha querida família, né? Minha querida esposa, meus filhos, que são, como eu disse para você, um presente de Deus. Amém. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, e nós tivemos no programa anterior o irmão Gildo, e eu me lembro que quando eu me batizei na igreja, o primeiro congresso que eu participei foi com o irmão. Ah, sim? Foi o irmão Gildo aqui no sítio Na da época, União. quando éramos departamentais de jovens. O irmão era da Olha União, só. o Gildo era da associação. Sim. E eu quero agradecer, irmão, pessoalmente, enquanto é vida, né? A gente tem que agradecer em vida. Sim. Eu quero agradecer, irmão, porque o irmão me deu um conselho que ficou para mim até hoje. Graças a Deus, a gente tem 20 anos que estamos aí tentando ajudar a Deus e servindo a Deus e aprendendo muito de Deus. Mas o irmão me deu um conselho, eu participei desse e ficou aquilo e tem me ajudado muito. Então, assim, irmão, eu quero agradecer a toda a dedicação do irmão, todo o empenho, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que tem os desafios, mas eu quero agradecer pessoalmente, estamos aqui, estou tendo essa oportunidade Deus seja louvado de agradecer o irmão, agradecer o pastor Gildo também, porque são esses detalhes que fazem a diferença para a gente. Sem né? dúvida. Talvez se o irmão me oferecesse milhões, não teria o mesmo valor e nem o mesmo sentimento do que eu tenho hoje em compartilhar esse agradecimento especial que eu tenho. Que Deus seja por irmão. louvado. E eu tenho certeza que você já ajudou muitos outros nesse percurso da sua vida cristã. Sim. E aí eu falo com você. Essa é a grande roda que não pode parar. Deus nos dá, nós compartilhamos com o nosso amigo compartilha com outro, e isso pode fazer
a diferença na vida de muita gente. E eu fiquei pensando agora, irmão, até é difícil para eu falar, né? Mas eu fico imaginando, irmão André, nós, né, nessa ilustração que o irmão deu, imagina todo mundo de mão dada, em volta da árvore da vida. É isso aí. E Jesus junto com a gente. Você me ajudou a chegar, e você. Nossa, irmão, e todos nós chegamos por ele. Louvado seja Deus. É maravilhoso. Por isso. Amém. Então, vamos marcar um encontro com nossos amigos? Vamos? Esperamos vocês Sim. ali, às margens do Rio da Vida, debaixo da sombra da árvore da vida, para de mãos dadas, né? Amém. Fazer essa grande roda e dizer, olha, nós estamos aqui pela graça de Cristo e pelo apoio, pela intercessão, pela ajuda de cada um de vocês. Amém. Eu espero te ver lá, espero estar lá também. É isso, Flávio? Estamos Flávio, juntos, que Deus irmão. nos abençoe para estarmos lá também. Amém. Deus seja louvado. Espero que essa entrevista tenha impactado a sua vida e que você possa hoje tomar a sua decisão para estar conosco, né, irmão? Embaixo da árvore da vida. Louvado seja Deus. Vamos para um breve intervalo, teremos um louvor agora e já voltamos para a dica financeira de hoje. Não saia daí. Alta madrugada, no tenebroso mar, um barco parecia naufragar. Jesus tranquilamente estava a descansar, e um grande desespero tomou conta do lugar. Se as ondas da vida são fortes e tu pensas que vais afundar, as trevas da noite te impedem de olhar, as mãos estendidas para te resgatar. Se Jesus estiver no teu barco, a tormenta não vai te abalar. Ele comanda os ventos e o mar, pode fazer tua vida em paz navegar. Jesus se aproxima, andando sobre o mar, e chama Pedro para o encontrar. Então forte vento começa a soprar, e ele afundando diz: Senhor, vem me salvar. Se as ondas da vida são fortes e tu pensas que vais afundar, as trevas da noite te impedem de olhar, as mãos estendidas para te resgatar. Se Jesus estiver no teu barco, a tormenta não vai te abalar. Ele comanda os ventos e o mar, pode fazer tua vida em paz navegar. Se as ondas da vida são fortes e tu pensas que vais afundar, as trevas da noite te impedem de olhar, as mãos estendidas para te resgatar. Se Jesus estiver no teu barco, a tormenta não vai te abalar. Ele comanda os ventos e o mar, pode fazer tua vida em paz navegar. Ele comanda os ventos e o mar, pode fazer tua vida em paz navegar. Estamos de volta com o programa falando de finanças. Tivemos aqui a história impressionante, impactante
do nosso querido pastor e irmão André Devay. Estamos combinando com ele de ter uma parte 2 aí para que nós possamos ouvir de experiências. Ele tem muita experiência dentro desse vasto tempo de trabalho que ele tem, trabalhando com assistência social, também na parte de mordomia. Quem sabe a gente pode ter o segundo programa aí. Mas hoje, para a gente encerrar eu quero chamar a atenção para você de uma experiência. A experiência que Ellen White, a escritora e também profetisa, que recebeu visões de Deus para o maior esclarecimento da sua palavra, e nós queremos compartilhar uma experiência que ela deixou relatado. Fui moço, o verso diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando eu tinha apenas 12 anos, já sabia o que era economizar. Com minha irmã, aprendi uma profissão e, embora ganhássemos apenas $25 por dia, conseguíamos tirar dessa importância um pouco para oferecer às missões. Economizamos pouco a pouco até que conseguimos $30. Quando a mensagem da breve volta do Senhor chegou a nós, juntamente com um apelo para homens e donativos, consideramos um privilégio passar os $30 a mãos de papai, pedindo-lhe que os empregasse em folhetos a fim de enviar a mensagem aos que estavam em trevas. Com o dinheiro que ganhávamos em nossa profissão, minha irmã e eu adquiríamos roupas. Entregávamos nosso dinheiro à mamãe dizendo: compre de modo que depois de que tivermos pagado nossas roupas, ainda sobra alguma coisa para o trabalho missionário. E ela assim o fazia, encorajando em nós o espírito missionário. Aquelas cujas mãos estão abertas para responder aos apelos por meios para o sustento da causa de Deus e para aliviar as necessidades dos sofredores, não são os frouxos, relapsos e morosos na condução dos negócios. São sempre cuidadosos em manter os gastos dentro do orçamento. São econômicos por princípio, consideram seu dever economizar de maneira que possam ter alguma coisa para dar. Então nós vemos aqui a experiência da nossa querida irmã Ellen White, Ela traz aqui um ensinamento muito bom e muito essencial para nós hoje. Nós vemos aqui que quando ela tinha 12 anos, ela já sabia economizar. Então, daquilo que ela recebia, de tudo que ela tinha, ela já guardava algumas coisas, ela não gastava desnecessariamente. E nós vemos aqui que ela aprendeu uma profissão ainda criança com a irmã dela. Aí eu faço uma pergunta, nós vemos aqui na história do nosso pastor André Devay, a importância que foi do pai ensinar para ele uma profissão. Por mais que ele tinha um sonho de ser colportor, mas nós vemos aqui que ele aceitou, ele foi, mesmo um pouco contra gosto, mas ele aprendeu o ofício que o pai tinha. E nós vemos o benefício que foi para ele, porque com isso ele começou a iniciar os trabalhos, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a entender o que era economizar, o que era investir, o que era empreender. Tá? E com isso nós vemos a importância de ensinar as crianças. Ele era adolescente ainda, ele já teve essa oportunidade e foi criado e foi baseado nisso que ele começou a dar valor maior na vida, nos seus ganhos, naquilo que ele poderia fazer de melhor. E nós vemos aqui que pouco a pouco, Ellen White foi economizando, foi guardando, até que ela chegou a reservar $30. E nessa ocasião, ela teve uma oportunidade. Ela pegou essa reserva e não pensou duas vezes. Ela entregou na mão do pai e disse assim: pai, vai lá, compre folhetos da palavra de Deus e, através dessa quantia, entrega esses folhetos para o máximo de pessoas possíveis, para que a mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Queridos, eu quero chamar a atenção sua e também a minha, tá? Porque primeiro a mensagem é para quem está te falando. Quanto que nós temos dedicado, ou quanto que nós temos investido na salvação de almas? Pensa assim, ser missionário não é só pregar a palavra, não é só falar do evangelho, é também você promover aquelas pessoas que estão distantes de vocês, aquelas pessoas que não têm como a mensagem, você ir pessoalmente falar, você mandar uma mensagem, você encaminhar um folheto, e isso é possível para todos nós. Entende? Façamos um propósito de reservar uma parte daquilo que Deus tem provido de nós como meios, como recursos, para que nós possamos direcionar
essa parte a esse fim, a essas missões, tá certo? Então imagina, nós fizemos um compromisso aqui, você estava presente, talvez você está nos ouvindo agora, entra depois e assiste um pouquinho antes. Nós fizemos um compromisso, junto com o pastor André, de estarmos juntos lá embaixo da árvore da vida. Quando Jesus voltar, quando a nova terra for instituída, nós vamos ter o privilégio de estarmos embaixo da árvore da vida, e ali Jesus vai estar ministrando todo o evangelho, vai falar de tudo aquilo que ele fez, todo o sacrifício, ele vai relembrar tudo aquilo que nós passamos aqui, sabia? Nós vamos ter oportunidade de relembrar todos os tempos que nós tivemos, por que aconteceu certas coisas, como que nós fomos livrados de outras. Então, é um privilégio de nós podermos nos preparar. E para isso, eu quero fazer um apelo, não seja egoísta, não seja duro de coração, não seja mesquinho. Comece a pensar em investir para que mais pessoas possam estar junto conosco, né? Estar junto com Cristo embaixo da árvore da vida. Queridos, a luta hoje do bem e do mal é muito grande, mas tem uma coisa, o bem pode prevalecer, e por bem prevalecer, eu e você precisamos nos unir para podermos fazer uma força, uma tarefa de aumentar o número de mensagens, o número de folhetos e esparramar como folha de outono para o máximo de pessoas possíveis receber essa mensagem de salvação, e através dessas literaturas elas possam tomar a decisão e aceitar Jesus como seu único salvador pessoal. Então fica aqui o meu apelo a mim em primeiro lugar e também a você. Vamos investir na obra de salvação, e que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para que possamos alcançar este propósito e esse objetivo. Amém. Quero convidar você, onde você estiver, que você feche os vossos olhos ou que você dobre os vossos joelhos. Vamos dirigir a Deus uma oração. Maravilhoso Deus, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais um programa realizado. Que este programa possa chegar ao céu como um cheiro suave, que Tu possas abençoar de uma maneira especial a vida do nosso querido irmão, pastor André Devay, a sua família. Abençoe também, Senhor, os nossos internautas, os nossos ouvintes. Podemos estar falando com alguém que está desempregado, alguém que está com algum familiar doente, ou pode estar no hospital. Que Tu possa, Senhor, visitar essas famílias, dar uma esperança, Senhor, de restauração, de recuperação, e que possamos ter fé e acreditar no Teu poder, no Teu imenso amor por cada um de nós. Senhor, que possamos investir na obra de salvação, que possamos, através dos recursos que Tu nos oferece, que possamos levar essa oportunidade do Evangelho chegar ao máximo de pessoas possíveis, e naquele grande dia estarmos contigo em volta da árvore da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a você por participar de mais um programa, pela sua audiência. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe este programa para que o máximo de pessoas possíveis possam ser alcançadas e nós possamos, lembre-se, estarmos todos juntos embaixo da árvore da vida. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e até o próximo programa.